Olá, alunos e alunas da Escola Médio de Paula Coelho. Sou o Fernando, serei o professor de filosofia de vocês nesse ano de 2021. Primeiramente, um recadinho, Espero encontrá-los bem, se cuidando em razão dessa pandemia, evitando aí aglomerações, usando máscara, higienizando as mãos. Faz parte da responsabilidade de cada um de nós, inclusive de vocês que são cidadãos em formação, fazer o melhor para que a nossa vida em sociedade ela tenha paz social, e isso inclui sim se cuidar em relação a esse vírus. A gente acompanha na televisão que o vírus ele está se propagando principalmente pela ausência de responsabilidade de cada pessoa que está indo para as praças, se aglomerando em praias, se aglomerando em festas clandestinas. Mas, professor, a gente está falando de filosofia? É uma aula de filosofia, gente? A escola é um ambiente em que vocês estão sendo preparados para a vida em coletividade. E a filosofia trata exatamente disso. A gente precisa refletir a respeito da nossa vida. Eu não sei se vocês tiveram algum contato com filosofia, e nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a filosofia. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que filosofia é um exercício de refletir, de pensar. Sim, é isso também. Mas a filosofia ela é mais ampla do que apenas pensar. Ela é um exercício de reflexão sobre a nossa vida em sociedade ou sobre qualquer outra coisa. Mas, professor, quem que pode ser filósofo? Eu tenho que fazer uma faculdade para ser filósofo? Eu tenho que fazer um curso específico de filosofia? Olha aí, que coisa mais interessante na filosofia. Para ser filósofo, você não precisa ser alguém excepcional. Basta você querer saber a respeito de todas as coisas que nos cercam. Basta você buscar dentro de si aquela curiosidade que é inerente de cada um de nós. Todos nós temos curiosidade a respeito de tudo. Mas não basta apenas ter curiosidade. É necessário um exercício de reflexão, porque a filosofia ela busca questionar para tentar trazer uma certa resposta para os problemas sociais, para os problemas que envolvem a nossa vida. Então, a pergunta que surge na cabeça de vocês é: então, professor, afinal, o que é filosofia? Bom, primeiro eu preciso falar com vocês a respeito da etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela tem a sua origem lá na Grécia, ela é de origem grega, uma palavra de origem grega. E ela vem de a palavra filosofia é a junção de outras duas palavrinhas, philos e Sofia. Philos, que significa amizade, amor, mas aquele amor de amigo, aquele amor fraternal. E Sofia, a segunda palavrinha, que significa sabedoria ou sábio. Então, essas são as duas palavrinhas, philos e Sofia. Philos, Sofia. Assim, filosofia, ela tem muito a ver com amor, com amizade, a sabedoria. Em buscar o conhecimento, em buscar a sabedoria. Os antigos filósofos, eles eram conhecidos por questionar tudo ao seu redor. A gente vai falar nas próximas aulas sobre os filósofos pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos, que eles começaram a questionar a questão da physis. O que é a physis, professor? A questão da natureza. A filosofia começou como algo que buscava desvendar, por exemplo, um trovão, um raio. Antes da filosofia, um raio, um trovão, uma chuva vinha exclusivamente dos deuses. Eles acreditavam que tudo era porque um deus queria, ou choveu porque um deus queria, ou relampejou é porque um deus quis assim. Houve uma catástrofe, é porque um Deus estava magoado, estava enfurecido com a gente. Claro que a gente aqui nas aulas de filosofia não vai discutir a respeito de religiosidade. A gente vai sim falar sobre, mas em momento algum a gente vai falar que certa religião ou outra religião está certa ou errada. O nosso papel aqui é refletir sobre tudo. E para ser filósofo não precisa de nenhum curso específico,
de ter um curso superior. É necessário exercitar essa nossa curiosidade, esse nosso incômodo, porque a gente não pode ficar estagnado. A filosofia é um exercício da busca, é um exercício de colocar interrogações. Olha, se não fosse a filosofia, a gente não teria a evolução da ciência que a gente tem hoje. Então, por exemplo, vamos falar desse momento de pandemia. Nós temos um vírus que ele está circulando entre nós. E os cientistas estão se debruçando para buscar um remédio, uma vacina, alguma coisa que contenha esse vírus. Ou que, pelo menos, que a gente passe por esse contágio, não causando maiores danos à nossa vida. Só que para chegar a essa vacina, alguém teve que parar, pensar como o vírus funciona, o que o vírus causa no nosso corpo, como as pessoas de 12 anos, de menos de 12 anos, de 12 anos aos 60, de 60 anos a mais vão reagir a esse vírus, qual vai ser o princípio ativo que a gente vai aplicar no corpo de cada pessoa, de cada faixa etária, para que esse vírus não cause nenhum dano à saúde dela. Olha, são questionamentos necessários para a promoção da ciência. Então nós temos que a filosofia, ela não é uma ciência, vocês vão ver isso no material escrito de vocês, mas ela é um campo do conhecimento que busca a solução dos nossos problemas, dos problemas do homem, dos problemas em sociedade, dos problemas envolvendo a ciência. Então, a filosofia ela é um suporte para que a gente consiga todas as soluções para os nossos problemas. Outra questão muito importante que eu tenho para falar para vocês é que a ciência, a forma que a gente conhece de ciência, ela é relativamente nova. Nós temos alguns séculos aí a ciência como algo realmente, como ciência propriamente dita, digamos assim. Antes o que existiam? Pensadores, pessoas que buscavam o conhecimento a respeito das coisas. Eu tenho uma disciplina ou uma profissão para fazer um comparativo com a filosofia, que é o psicólogo. A profissão de psicólogo ela é relativamente nova, existe há alguns séculos. Antes da psicologia, o que existia era a filosofia. Então nós temos uma atividade voltada à busca de conhecer o intelecto humano, de conhecer como funciona a nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, os nossos sentimentos com a gente mesmo, os nossos sentimentos com as outras pessoas. Antes da psicologia, era a filosofia que colocava os questionamentos e buscava as respostas. Então, nós temos uma disciplina aqui na escola hoje, a filosofia, que tem o intuito de fazer vocês pensarem, de fazer vocês refletirem, não apenas pensar. Olha, professor, hoje eu vou pensar sobre Big Brother. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre Big Brother. E as pessoas falam tanto sobre Big Brother, como se Big Brother fosse uma coisa totalmente ruim. Vamos pensar no Big Brother, algo que as pessoas na rede social falam, olha, quem assiste Big Brother é uma pessoa que não tem intelecto, uma pessoa que não se preocupa com as coisas da vida. Mas já que você assiste Big Brother, por que não puxar daquelas cenas que tem lá no Big Brother um comparativo à nossa vida em sociedade? Pessoas que puxam o tapete umas das outras, pessoas querendo subir na vida em detrimento ou humilhando outras pessoas, pessoas que não têm o mínimo de consciência sobre uma vida em coletividade, o quanto é importante a gente, numa vida coletiva, entender que não sou somente eu que terei que usar o sistema público de saúde, ou serei apenas eu que terei que transitar pelas ruas, então tenho que ter uma cidade mais limpa, um trânsito mais organizado. Olha a profundidade da filosofia, tá? Então, em filosofia, a gente vai ver tudo isso, tá? Nós temos a filosofia como uma forma de pensamento, uma forma de busca da solução dos nossos problemas para a vida em sociedade. Bom, falei com vocês a respeito desses dois radicais, né, da etimologia da palavra filosofia, aquele que busca o conhecimento, aquele que busca refletir, aquele que tem amor, aquele que tem amizade pelo conhecimento. O primeiro filósofo a usar o termo filosofia foi
Pitágoras de Samos. Pessoal, tome muito cuidado. Pitágoras, ele foi considerado o primeiro filósofo a usar o termo filosofia, mas ele não é considerado o primeiro filósofo. O primeiro filósofo é Tales de Mileto, e a gente vai falar sobre Tales em uma próxima aula aí, tá bom? Isso está no material de vocês, tá uma atenção bem grande aí em vermelho, tá? Para que vocês não se confundam. A filosofia ela surge na Grécia entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo, como eu disse, em contraponto àquelas crenças mitológicas, tá? Nós vamos falar também uma aula sobre os mitos, e os mitos são exatamente isso, uma crença, a busca de respostas para questões baseadas em fé. Quando eu disse sobre a chuva, né? Choveu. Por que choveu? Hoje a gente tem uma explicação científica lá com o professor de ciências, vocês conseguem buscar a explicação sobre a chuva, sobre o relâmpago, sobre o trovão. Mas no passado, antes da filosofia, antes de se raciocinar sobre isso, essas pessoas não ficavam sem resposta. Então eles buscavam os mitos. E nos mitos, eles alcançavam de uma forma que saciava a necessidade dessa busca, dessa dúvida do que é a chuva, do que é o trovão, do que é o relâmpago. O mito para eles estava suficiente. Bom, é porque um Deus quis assim. Bom, havia uma resposta. Olha só que o ser humano ele não fica sem resposta. Nem que ele tenha que buscar em algo mitológico, em algo inexplicável a resposta, ele tem no seu âmago a dúvida, ele está em constante busca de respostas. E a filosofia ajuda a exercitar para que a gente tenha realmente respostas que tenham uma conexão maior com a verdade, uma conexão maior com aquilo que é racional, tá? Porque quando a gente fala de mito, quando a gente fala de fé, a gente fala de algo que é inexplicável, a gente fala de algo que muitas vezes foge de uma explicação racional e científica, tá? Resumindo, pessoal, aliás, novamente reforçando que a gente não está falando aqui de religiões que religiões não são importantes. Pelo contrário, religiões, seja ela qual for, elas são muito importantes para a nossa convivência em sociedade. Bom, filosofia, eu disse para você de uma forma mais ampla, que ela é o amor, a busca pelo conhecimento, mas ela pode ser empregada em vários conceitos que não é essa filosofia que a gente busca. A gente busca a filosofia como uma forma de refletir sobre todas as coisas e buscar aí a solução dos problemas para a nossa vida. Mas a filosofia ela tem alguns termos também que são empregados, né? Filosofia como conhecimento racional da realidade, né? Um conhecimento ordenado, sistemático e lógico acerca da realidade. Esse é um primeiro conceito de filosofia. A filosofia como visão de mundo, né? Um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos, concepções de natureza intuitiva, algo que é anterior à própria reflexão. Essa filosofia como visão de mundo, por exemplo, olha, a minha filosofia como visão de mundo é no sentido de ter uma vida saudável, né? A minha filosofia de vida é ter uma vida saudável. Isso é uma filosofia de vida, mas não é a filosofia de que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas, tá? Filosofia como sabedoria de vida, que é a sabedoria de determinado povo, de algum grupo. Por exemplo, filosofia hindu, filosofia chinesa, filosofia budista. É sim uma filosofia semelhante ali a uma filosofia de visão de mundo, né? É a prática de alguma religião ou de alguma filosofia voltada a questões culturais de um determinado povo que você aplica na sua vida, mas também não tem a ver com uma reflexão racional, sistemática, ordenada e organizada, como é a filosofia que a gente vai estudar na nossa disciplina, tá? Filosofia como análise crítica sobre o fundamento de algo. É essa a filosofia que a gente vai estudar nessa disciplina. Filosofia como análise crítica sobre o fundamento de algo. Então nós temos que ter reflexão, mas não apenas reflexão. Nós temos que ter uma análise e uma reflexão crítica. Mas não é para sair criticando, hein, como aquele chato que sai criticando tudo. Quando eu falo de análise crítica,
Eu estou dizendo de analisar alguma coisa do seu ponto de vista e não se conformar com a resposta. Pode ser que a resposta até esteja correta, mas você vai buscar ao entorno daquela resposta ou daquela dúvida que foi imposta a busca pelo fundamento, a busca pela verdade mesmo, tá? E olha, quando eu digo verdade, é muito relativo esse termo. O que é verdade para mim, às vezes não é verdade para outra pessoa, mas o que essa filosofia como análise crítica, ela busca a proximidade com algo que está dentro de um fundamento mais lógico, de um fundamento mais verdadeiro, tá? E vamos dizer, por exemplo, com a ciência, a gente tem a explicação hoje da chuva, do trovão, do relâmpago, lá com a ciência, e nós temos aí pessoas que analisaram criticamente para chegar à explicação lógica, ao fundamento do que é a chuva, do que é o relâmpago, do que é o trovão. Então, quando eu falo em filosofia como análise crítica, que é o que a gente vai estudar, é exatamente isso. É uma crítica racional, uma crítica que tem a ver com a busca desse fundamento lógico, tá bom? Pessoal, então, o que é filosofia? Professor, ainda ficou meio confuso para mim. Filosofia é um campo do conhecimento, ela não é ciência, ela é um campo do conhecimento que busca questionar de forma racional todas as coisas que estão aí no mundo, tá? Tudo pode ser criticado, pode ser indagado, tudo pode ser questionado pela filosofia e qualquer um de nós pode praticar filosofia, tá? Então, a filosofia, ela realmente tem esse intuito de fazer vocês refletirem de forma crítica, refletirem para serem pessoas melhores pessoas, para que vocês sejam pessoas melhores, para que vocês não sejam pessoas que sejam passadas para trás, para que vocês sejam cidadãos críticos, cidadãos que se preocupam com a vida em sociedade, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? A aula hoje foi um pouco extensa, principalmente aí porque a gente tem que se conhecer melhor, porque vocês precisam conhecer um pouco da filosofia de uma forma um pouco mais explicada. E como atividade final, vocês terão um material escrito. Essa aula também estará de forma escrita em PDF, de forma online, de forma digital, e a escola disponibilizará para aqueles que não têm acesso à internet, disponibilizará material de forma impressa, tá? E nesse material, além do resumo dessa aula, além dessa aula escrita, nós temos também uma atividade para ser feita. São 4 questões para vocês responderem, tá? Respondam essas perguntas e enviem para o meu WhatsApp de forma privada, tá? Vocês têm lá no grupo de vocês o número do meu WhatsApp. Anotem aquele número e enviem para mim de forma privada, não enviem no grupo, tá bom? Pessoal, prazer falar com vocês. Espero que esse ano seja um ano muito promissor. Espero mesmo que logo a gente se encontre, a gente possa ter aulas presenciais. Fiquem com Deus e até a próxima aula.